Êxodo, capítulo 40, verso 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O início do 35. De maneira que Moisés não podia entrar. Deus deu a planta do tabernáculo, deu a sabedoria, a capacidade do povo construir. Depois de 2 anos que o povo está construindo o tabernáculo, Deus fala, não entra aqui não. Por quê? Eu sou santo. E para você se aproximar de mim, você precisa também ser santo. Aí acaba o livro do Êxodo. Como que essa santidade acontece? Entra então o livro de Levítico. Eu sou Enéas e este é o canal. Agora é só praticar. Dando continuidade aí aos nossos comentários dos livros, né, da nossa leitura, do nosso plano anual de leitura da Bíblia, nós chegamos em Levítico. Novamente eu vou fazer um panorama. Levítico é um livro muito difícil de se ler. Por quê? Porque Levítico é um manual. Levítico são especificações, são instruções normativas. É muito mais difícil ler uma bula, ler um manual, do que ler um livro de uma narrativa, uma história, um livro de poesias, um livro de quadrinhos, né? Então, isso naturalmente aconteceria aqui, porque Levítico são instruções. É interessante, a essência do livro de Levítico reside nisso, que no final de Êxodo ele não pode entrar no tabernáculo. Mas no capítulo 1, no versículo 1 de Levítico, ele fala, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda. Então, numa interpretação bem pentecostal, assim, a gente vê o quê? Que Deus chama para aí, e eu vou te falar daqui como que você vai entrar. Claro que o livro todo pode ter mudado esse local de fala, né? O livro acontece, né? São 27 capítulos, então pode ter mudado, mas é no mínimo interessante isso, né? Fica daí que eu vou te falar daqui. Quando eu te mostrar como você pode se achegar a mim, então você vai entrar. E o legal é que quando a gente lê Números, no capítulo 1 e verso 1, e falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda. Agora, em Números, que é o livro depois de Levítico, ele já está na tenda. Agora que você já passou pelos rituais de purificação, você pode entrar e se achegar à minha presença. Então, o livro de Levítico é isso, as normas de santificação, os rituais de purificação, quem pode ser sacerdote, quem não pode. Bom, claro que na antiga aliança, para a gente muda e muda bastante. Então, o livro de Levítico talvez seja aí um dos principais pontos de conflito para aqueles que acham que o Antigo Testamento deve ou não se aplicar, a gente deve continuar ou não seguir do Antigo Testamento, exatamente por causa disso. É aqui que fala como matar os animais. Então vamos seguir. Então, assim, para eu ler o livro de Levítico, eu não posso tentar ler o livro de Levítico como eu leio narrativas, poesias, capítulo a capítulo, interpretando e tirando lições claras ali que estão na superfície do texto. É muito difícil você fazer isso em Levítico. Não dá para você fazer como você faz em Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O que significa ser um pastor? O pastor faz isso, cuida das ovelhas. Então, quando ele fala o Senhor é meu pastor, ele está me dando uma lição. Isso acontece em narrativas, em poesias, mas aqui no livro de Levítico não vai, porque ele tem a intenção de explicar esses procedimentos para que o povo seja santo e tenha condições de chegar a Deus. É realmente um manual de instrução. Então, pode acontecer em algum momento? Pode. Tem lições? Tem, mas as lições são muito mais profundas. Você vai ter que estudar ali um sacrifício e olhar detalhes do bode que é levado para o deserto, a orelha, o que significa a orelha. São lições mais profundas. Por isso que a gente tem muita dificuldade de ler Levítico. Mas, de forma geral, uma visão geral do livro, ele é um livro bem simétrico. E no meio dessa simetria, porque quando eu falo de simetria, eu tenho uma reflexão de algo. Eu sou simétrico, esse lado é simétrico a esse em relação a essa linha aqui, né? Ou seja, o que tem do lado de cá, tem do lado de cá, é igual, mas é em relação a algo. Então o livro é simétrico, e o centro dessa simetria está o capítulo 16 e 17, não é o meio do livro, tá? Mas é do ponto de vista de conteúdo, que é o dia da expiação.
Então a gente vê no capítulo 1, do capítulo 1 ao 7, a gente vê rituais de sacrifício, sendo dois tipos. Ou é de agradecimento, né, que tinha as ofertas cereais, de comunhão, ou é sacrifício de expiação. Então tem aí as ofertas queimadas, de purificação, enfim. Esse do 1 ao 7 é rituais de sacrifício. Quando a gente vai para o 23 ao 25, lá na frente, né, refletiu, tipo, da orelha até a orelha. Aí, aqui nós temos os rituais de festas. Nós vamos ter as 7 festas anuais. Quando a gente olha do 8 ao 10, aqui o olho, né? A gente vai ter, do lado de cá, logo no início, do 8 ao 10, os sacerdotes ordenados. Como fazer a purificação para os sacerdotes e tal. E aí, lá na frente, no final, do 21 ao 22, a gente vai baixando, tá vendo? Do 21 ao 22 tem as qualificações para esses sacerdotes. O que eles podem fazer? Não pode tocar em morto, não pode ter defeitos, essas coisas. Aí do 11 ao 15, nós temos os rituais de pureza, né? Que agora está mais perto, tá vendo? Da nossa eixo de simetria aqui. Nós temos os rituais de pureza. Observe que impureza não é pecado, porque impureza é temporário. Quando alguém era impuro, ele ficava impuro até a tarde, né? Ele ficava impuro por 7 dias. Então, esses rituais de pureza, que tem vários tipos, tem aqueles relacionados com a vida, né? Quem perde fluxo de sangue, quem perde sêmen, essas coisas vai estar impuro, né? Tem aqueles do ponto de vista de animais. Esses animais, de alguma forma, estavam relacionados com as culturas, né, vizinhas, não só pelo animal em si, mas pelo que ele significava quando ele fosse olhar para o povo à volta deles. Então, eles eram símbolos culturais que iam lembrar Israel de que a santidade de Deus afeta toda parte da sua vida, inclusive desde daquilo que está diretamente ligado a mim, quanto aquilo que está ligado ao outro, e ao reino animal, e ao reino vegetal. Então, tudo isso está relacionado com a pureza, com a santidade da nossa parte para com o Senhor. E aí, do outro lado disso, nós temos o ritual de pureza do 11 ao 15. Ao outro lado dessa simetria, nós temos do 18 ao 20, que são os rituais de pureza. Como é que a terra ia ter que se comportar. Então, eles tinham que cuidar dos pobres, integridade sexual, né, justiça social, essas questões aí que é a parte simétrica. Aí, por que adianta ser puro e não cuidar dos órfãos e viúvas? Então, ele vai fazendo esse paralelo, como eles deveriam se comportar em relação a isso. Então, e no centro dessa simetria está o dia da expiação, no capítulo 16 e 17. Então, rituais de sacrifício, paralelo, rituais de festa lá na frente. Sacerdotes ordenados de um lado, qualificações para os sacerdotes lá na frente. E ritual de pureza de um lado no começo, lá na frente ritual de pureza. E ele termina falando aí da chamada à fidelidade à aliança, que é o 26 e 27, que ele vai falar aí, que também acontece no final de Deuteronômio, acontece também no final de Josué. Se vocês fizeram o que Deus está mandando, se andar nos seus caminhos, se estudar e aplicar os seus estatutos, vocês vão viver muito tempo sobre a terra, Deus vai livrar-los da mão dos inimigos, vai extirpar o povo, enfim. E se vocês não fizerem isso, Deus vai afligir vocês com os inimigos, vai mandar vocês para a terra estranha, enfim. Então, esse é o livro de Levítico. Tem lições pontuais, específicas, algum tipo de sacrifício que fala mais diretamente. A lepra, no capítulo 13, que é um símbolo do pecado e tem alguns milagres em relação à lepra ao longo da Bíblia. Então, aqui ele vai falar essas coisas e talvez surja mais como um complemento quando você estiver fazendo outros locais da Bíblia, né? E você vir entender o que é uma oferta de manjar, o que é uma libação. Mas é um livro que, quando você lê no seu contexto, na sua visão panorâmica, fala muito sobre o aspecto da santidade do povo naquele momento esclarece muito sobre os comportamentos em alguns momentos do povo e por que Deus era tão rigoroso quando exigia do povo santidade a ponto de matar alguém que encostou na arca, sem poder, enfim.
Então, esse é o livro de Levítico. Você possa continuar conosco aí, firme nesse projeto de leitura anual da Bíblia. Coloque aí embaixo nos comentários se chegou até aqui, para sinalizar que você está lendo, ou vendo os vídeos, né, acompanhando. Comente aí sobre a sua leitura, como que você está fazendo, e que a gente possa continuar até chegarmos lá alguns meses aí para frente em Apocalipse. Bom, agora é só praticar.